Fala, empreendedor, empreendedora! Seja bem-vindo Muito a mais um episódio do Empreenda CCQS, muito conhecimento, relacionamento e propósito nessa mesa. Muito Seja bem-vindo, João! Bem-vindo, Felipe. Mais uma gravação, cara. Mais uma. Já perdi Segunda do as dia. contas. Já perdi as contas de quantos episódios. Alguns. Tá com a gente aí, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso aí. Né? Já vamos. História boa hoje aqui. História diferente. Né? A união de duas pessoas que já história de estiveram nessa conexões. mesa, né, cara? Sim. Entrevistamos os dois. Sim. Nos Momentos seus diferentes. momentos diferentes, é. E hoje, né, a gente está aqui para falar de um novo negócio, uma nova oportunidade comercial, empresarial que eles estão criando. Imagina né? duas feras junto, o que dá? É, exatamente. Eu quero lembrar você que no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP E Taumaturgo. eu sou Felipe Rangel. E hoje a gente está com os nossos amigos aqui, Rafael Ventura e Stefan Passo. Né, eles que, respectivamente, eram consultor de negócios, veio ser entrevistado pela Ventura Soluções Empresariais. Exato. E o Stefan pela Estilo Pharma, né? E que hoje pivotaram a vida, se uniram enquanto sócios e estão apresentando ao mercado a Elevion, que é também uma consultoria de gestão, enfim. Né? Sejam bem-vindos, rapaz. Obrigado por aceitar a conversa. Vocês estão em casa, velho. Fala Obrigado, aí. Tudo obrigado. Ó, eu lanço um desafio público. Hoje o meu sócio vai falar mais do que eu, tá? certo? Olha, Geralmente sou eu que Vai falo. ser difícil essa. Mas obrigado mais uma vez. É a minha quarta vez aqui. E. tu veio participar como entrevistado, um entrevistador, né? Não, daí é mais. É mais. Não, mais, é minha mas- terceira vez como. Não, quarta vez como entrevistado e como entrevistador foram algumas também. É. Isso. E muito obrigado mais uma vez. É a primeira vez que eu venho no estúdio novo. Belíssimo, fruto do trabalho de vocês. Obrigado. Tamo junto. Stefan. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar novamente aqui com vocês, com os amigos, né? E cada vez a gente está evoluindo mais e a gente quer trazer um pouquinho mais de novidade para vocês. Legal. Boa, a gente Viu adora porque ele é meu evolução. sócio, né? Eu fui direto, tá, ele, pessoal, boa tarde. Não, pessoal, Então, assim, bons negócios. A gente quer brincar, a gente quer falar de coisa boa, né? A gente tem que dar. É bom esse espírito de irmandade, mas partindo para a realidade concreta aí do que é Elevion, nem um resumo para nós aí do que é o trabalho que vocês estão fazendo hoje enquanto sócios. Cara, a Elevion é uma evolução daquilo que a gente quis trazer para o mercado, né? Uma consultoria, mentoria e uma análise mais profunda dentro das empresas que a gente quer atuar. Então, eu e o Rafael nos encontramos, né, mais no Empreenda SC, né? Surgiu do Empreenda SC essa conexão. Rapaz, ó, é verdade. tá dando frutos. É, tá dando frutos. Então saiu do Empreenda SC e ali a gente se conheceu e o santo bateu, né? Legal. E a gente conseguiu aí estar junto aí 3 para 4 meses Isso. agora que a gente começou um novo empreendimento, né? A Elevion, Legal. uma empresa de consultoria para médios e pequenos empresários que a gente está até começando a vir negócios maiores dentro da operação. O Stefan e Rafa, eu acho que foi também num momento, porque os nossos encontros do Empreenda foram vários, né? E eu acho que a conexão também aparece em um momento, né? Em um momento que o Stefan tava pivotando Isso aí. e o Rafa também tava com a demanda alta, sempre com bastante trabalho, né? Eu A acho nossa- que tudo Essa é a acontece no vantagem. momento certo. Só complementar, fala Felipe, é a vantagem também de tu frequentar bons ambientes. Exato. Era isso que eu ia falar. Porque aí tu Exato. te conecta às pessoas certas e sua as mesa, oportunidades surgem. Essa que é a prova que aquela frase, né, as pessoas com as quais você convive se tornam, né, enfim, é isso. Eu vinha de uma carreira executiva com um processo de M&A feito com a Curtume, o Stefan passava por um período de análise de mercado, vou investir em quê, vou fazer o quê, depois do exit também da Estilo Pharma, enquanto Ventura Soluções Empresariais, por nós na época termos um pezinho na educação, né, atendíamos clientes internacionais e tudo mais, eu já recebi proposta de investimento, inclusive eu acho que isso é até algo que aquele que nos vê e que sonha com a venda de uma empresa, eu já fiz 4 vendas, precisa pensar. Então chegaram na mesa e colocaram uma pilha de dinheiro, muito maior inclusive daquela que a gente pactuou entre nós, e eu, uma coisa minha, muito particular, não aceitei porque eu não quis ter chefe. Porque se eu tenho um investidor numa operação que a priori não é escalável e que depende do meu braço, meu e dos meus consultores, eu teria que prestar conta para alguém que colocou dinheiro e que tem uma expectativa de ROI. Claro. Por que com o Stefan deu muito certo? Porque a Elevion é uma operação de consultoria de dono para dono. Nós sugerimos para os nossos clientes questões que nós validamos
adversidades que nós superamos enquanto empreendedores. O Stefan com as 140 unidades de Estilo Farma, eu com a rede Animal Farma, agora com a rede Casarão de Sonhos e com o próprio escritório. E o Stefan se aproximou dizendo, olha, eu quero investir, mas eu quero ser parte da operação. E era disso que eu precisava, né? De mais uma pessoa para trocar, para fazer o que vocês fazem aqui, né? De mais uma cabeça pensante, de mais 2 braços e tudo mais. A Elevion, ela se ressignifica. A Aventura sempre atuou muito no pequeno e um pouco no médio. A Elevion, sem que nós tenhamos estruturado esse movimento, né, Stefan? Me corrija se eu estiver errado, ela é muito mais no médio, então ela está em indústria, em operações de varejo um pouco maiores, mas também no pequeno. Claro, daí com o nosso time de consultores, não necessariamente conosco, né? Então, assim, para nos ter, o investimento é um pouco maior, porque naturalmente nós estamos à frente do negócio e temos um pouco mais de jornada. Mas o futuro, ele é muito bonito, né? Nós nos vemos aí no segmento de educação, no segmento de treinamento, no segmento de mentoria. Entra governo, sai governo, o empreendedor no Brasil é cada vez mais resiliente, eu acho que essa é a tônica aqui. Então os nossos clientes, os clientes da nossa base, exceto aquele cliente que já entrou com situação de crise e que precisaria, a expectativa dele está totalmente condicionada a um plano de ação para sair desse lugar, exceto essa persona, o nosso ICP, ou seja, o nosso cliente ideal, é a pessoa que está bem. A grande maioria da nossa carteira está bem, muito estruturada, com muito acompanhamento, e a partir de agora, assim, com um nível ainda superior daquilo que a Aventura entregava. E antes de passar a palavra para o Stefan, eu só quero fazer mais um adendo, que é sobre a complementariedade dos sócios. A Aventura, enquanto só minha, mesmo no momento em que eu cheguei a ter 70 consultores e atender 5 países, ela sempre faturou muito bem, ela sempre teve boa performance, mas o processo dependia muito de mim. Eu capitaneava o processo, a inovação, então os CAVs, os clientes de alto valor, dependiam de um processo que estava só na minha cabeça. O Stefan entrou, e aí a importância em escolher bem o seu sócio, né? Ele falou, cara, bacana, faz muito bem, mas tá tudo errado. Então, ó, tira da tua cabeça, vai pro papel, é processo, é sistema, o cliente tem que ter onboarding, e nesses 4 meses, é claro que a gente não vai entrar em valores, mas nós quase dobramos o nosso faturamento. Por quê? Processo, um onboarding claro, te permite mais agenda, né, mais eficiência, enfim. Antes do Stefan complementar, e aí a pergunta que eu deixo para o Stefan também, assim, hoje, qual é o produto prático, o que a Eleven oferece concretamente, né, de acompanhamento e os produtos que vocês têm. Eu quero agradecer os patrocinadores rapidinho, pode ser? Claro. Que é quem paga Inclusive, os boletos. é por aqui, eles né? que nós estamos aqui. Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora master, você já conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, expositores, PDVs, wobblers, enfim, para você que é varejista, quer ativar a marca aí também, são muitos os produtos e a versatilidade da Arte Pro para deixar o seu negócio vistoso, como a gente vai falar aqui. Vistoso. É que a nossa... Vistoso e versatilidade é muito bom. Muito bom, né, cara? Muito bom. Então a Arte Pro tá aí para atender você aqui na BR-470 em Blumenau. Boa, João. Vamos lá. Sicredi. A Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela tá em todo o território nacional, né? São mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Cara, se você não tem a sua conta ainda na Sicredi, não perde tempo, abre a tua conta, porque a Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. É isso aí. Obrigado, Sicredi. Tamo junto sempre. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão é na Fernando Construções. São mais de 330 projetos entregues em Blumenau e região, na região do Vale Europeu. O Fernando é focado na construção de casas de alto padrão em condomínios de luxo, condomínios fechados, né? A melhor forma de ter o seu imóvel é mais barato também, investindo na construção, e obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. Então, do terreno à chave na mão, a melhor solução. Fernando Construções, entre em contato com o time da Fernando Construções, você vai surpreender com o atendimento dele. Vai empreender, empresário. Deixa que quem sabe constrói, né? É isso aí, é verdade. Ponsone, espaço que conecta. O Ponsone tá há 34 anos no mercado. 35, Felipe. 35. Atualizamos no último episódio. Isso, 35. Ela tá aí presente em Blumenau e Rio do Sul. Showroom novo, cara. Então, não perde tempo. A Ponsone tem como foco proporcionar aí conforto e ergonomia para os seus clientes. Produto de alta qualidade, sempre atualizando a sua base de produtos, né? Então, você que quer melhorar seu espaço, escritório, cadeira, mesa, móveis modulares, cara, vai lá na Ponsone, que com certeza você vai se encantar aí com os produtos de qualidade que eles têm. Show. E o atendimento também, né, João? É isso aí.
A Escala Imersão de Negócio, empresário, é um produto exclusivo do Empreender SC, onde você fica 2 dias imersos com especialistas e empresários que vão realmente trabalhar aí pilares para você desenvolver intencionalidade do empreendedorismo, nos negócios. A gente teve a imersão, inclusive, há pouco tempo aí, né, onde o Rafael pode participar também com a parte de planejamento estratégico e questão organizacional. O Filipão falou sobre retenção e atração de talentos, eu falei um pouquinho sobre cultura, e os feedbacks sempre são muito valiosos, então a forma de você se conectar ao nosso ecossistema também é a Escala Imersão de Negócio. Entre em contato com o nosso time aí pelas redes sociais para saber um pouquinho mais desse produto. Boa, manda os apoiadores aí, João. Jovem Pan Blumenau 88.7, Conecte Assessoria Imobiliária e Restaurante Dona Ana. Esses são os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Tamaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente está com o Rafael Ventura e o Stefan Passo. Cara, eu tô muito confortável, porque de verdade a gente tá entre Cara, amigos. quanto tempo vocês ensaiaram pra fazer tão bonitinho assim? Cara, São 300 episódios? mais ou menos, Entendi. Os patrocinadores a gente mudam, já mas... nem percebe mais, na verdade. Entendi. Faz natural, já. O Felipe ainda leu um ou outro, mas já tá indo quase no automático, né? Inclusive, Mas quem eu- sabe faz ao vivo, o teu comercial tem que entrar em contato com a gente, porque a gente precisa comunicar a marca na parede do escritório novo. Opa, isso aí, arte pro galera. Você olha bonito lá no Ibiza Trade. Eu quero até, inclusive, fazer uma Financial visita. Eu vi. Center. Parabéns aí pelo Demorou, escritório, né? ficou legal, né? Obrigado, faço Tô, questão. tô. Demorou, né? Ao vivo, demorou. Oi, Stefan. Tá com sono, João? Cara, deixa pra lá. Minha noite foi... Mas tô de boa, tô de boa. Empresário que não dava bocejada ao longo do dia, Exatamente, velho. com um filho ainda, né, Rafa? Sei Sabe? bem. Vamos nessa. Nós 4 sabemos o que é isso, né? Ô, Stefan, fala um pouquinho assim, da solução efetiva do concreto. Quem é o ICP, né? Quem é o cliente ideal? Quem que deve buscar a Elevium, né? Qual que é a grande dor que vocês resolvem no mercado? A Eleven, ela trabalha na gestão 360. Então, tanto eu quanto o Rafa, a gente trabalhou muito para a gente levar a parte financeira, a parte pessoas, a parte jurídica dentro da operação, que a gente entende que isso é o pilar dentro de uma empresa, né? Então, hoje a gente está estruturando todos esses serviços porque a gente pretende no futuro fazer uma franquia da nossa operação. É um objetivo que a gente tem como meta dentro da nossa empresa, e de 5 a 7 anos a gente está com ela no modelo franquia. Então, o cliente ideal hoje nosso são clientes de pequeno e médio porte que estão estruturando a sua empresa, que querem crescer, que querem alavancar, ou que estão com problemas de pessoas internamente, né, que quer melhorar a equipe. Então, a gente está trabalhando nessa linha, montando todos os processos e levando esse processo pronto para dentro da empresa. Rafa, complementa aí o... Existe mais uma frente que a gente não divulga, não explora tanto, mas ela é muito real, que é a transição de carreira de muitos profissionais, né? Então, desde que 14 anos atrás eu saí da Dudalina, eu fui contratado por executivos, por gestores de grandes companhias, porque eles queriam transacionar, muitas vezes para a própria consultoria. E se nós falarmos de consultoria, talvez consultoria seja muito similar ao corretor de imóveis, porque tem o consultor e o corretor que ganham muito bem, e tem aquele que não ganha nem para gasolina. Tem verdade. muito, né? Então, por exemplo... Tô na segunda classe aí. O cara ter que ouvir isso é brabo, né, cara? Coitado, Tá, velho. continua. Desculpa. É, Desculpa aí, cara. durante assim, muitas mesmo oportunidades, e nós temos inclusive pessoas que trabalham para nós, tá? Que tecnicamente são muito melhores do que a gente. E não é a falsa demagogia, não é forçar a humildade. De fato, nós temos consultores financeiros que, a título de gestão administrativa financeira, são mais capacitados tecnicamente do que eu, por mais que eu seja administrador e economista. Nós temos consultores, enfim, parceiros de N modalidades que ainda enxergam consultoria como uma profissão. Nós entendemos como um negócio, certo? Anos atrás, a minha promessa de valor para o mentorado era, não, eu realmente estruturo um modelo de negócio que te faça ganhar 20 mil reais. E naquela ocasião, você via o olho do consultor brilhar. Por quê? Porque ele ganhava 80 reais a hora. Especialmente os consultores que estudavam muito e que serviam a uma determinada instituição, que no Brasil é extremamente importante, mas que é topo de funil realmente, que pega o consultor que está começando, que paga muito pouco o valor hora, e como
é topo de funil e o maior desafio de um profissional liberal é fechar novos contratos, o cara não consegue sair daquele ecossistema, então, em detrimento disso, ele se mantém com baixa remuneração. Me Né? permite fazer Claro, por favor. um parênteses assim? Eu acho que o consultor, ele não tinha uma visão empreendedora do próprio business. Não tinha. Ele sempre se colocou como uma ferramenta. E aí talvez o que tu traz de grande diferencial é isso, né? E é uma questão de drive, né? Nós começamos falando da mesa, a mesa que você senta. Eu tive um grande benefício porque quando o representante de uma determinada indústria, que eu acho que eu já até citei aqui, que é a Dudalina, nós éramos muito procurados pelo pessoal da indústria farmacêutica para comprar a camisa do mostruário. Eu não sei se é uma prática permitida hoje, não sei qual é a política do negócio, mas naquela época era, porque nós comprávamos mostruário. E naquele momento eu comecei a prestar consultoria para pequenas lojas, pequenas operações de varejo e para os médicos que vinham comprar o nosso mostruário. Em determinado momento, pulando agora anos depois disso, quando a Ventura Soluções Empresariais já era um negócio, mas era um negócio de uma pessoa, eu não tinha um pool de consultores, foi muito marcante para mim porque eu fui atender fugiu a especialidade? Traumatologista. Não, ortopedista. Isso. Eu fui atender um ortopedista e quando eu comecei a ver os números do cara, eu falei, poxa, a minha família é muito humilde, né? A origem da minha família, então, na minha família, o médico, ele sempre esteve num patamar, assim, que, na hierarquia social, sempre esteve acima. E eu percebi que eu ganhava mais que o cara, que o médico que eu estava atendendo. E eu ganhava trabalhando muito menos que ele, porque ele fazia plantão. E aí eu fiz um overview, né, sobre a forma como eu trabalhava, como eu me vendia muito mal, eu não usava Instagram, eu ainda uso muito mal meu Instagram, é muito amador, mas pelo menos eu uso, e ele é um topo de funil. Enfim, nós não fazíamos uma fração do que nós fazemos hoje, mas sempre foi um negócio, nunca foi o Rafael, consultor, que abre o computador, um Excel, que conversa com o cliente e que vai embora, né? Na nossa operação de consultoria, o cliente sempre teve previsibilidade, planejamento estratégico. Terminamos uma reunião aqui, você já sabe quais serão as pautas das próximas 3 reuniões, uma videoanálise do resumo, discussão de crise. E como nós tínhamos outros negócios, sempre que nós daríamos, né, sempre que nós eventualmente fôssemos dar um diagnóstico financeiro, ele partia do ponto de vista do empresário. A gente vai falar de prevenção de risco jurídico. Como estão os teus contratos com contabilidade, com prestadores? Como é o teu processo de contratação? Como tu compra e tu vende? Como está alicerçada a tua operação em detrimento da convenção coletiva da categoria? Nós sempre trouxemos esse olhar e, claro, a minha zona de conforto, o comercial, pessoas, eu sempre gostei muito disso. Isso foi criando um ecossistema de eficiência que fez com que nós tivéssemos uma esteira de indicação. Então, até hoje, 14 anos depois, e já com um faturamento bastante expressivo, nós nunca investimos R$1 em tráfego pago. O nosso CAC, o nosso custo de aquisição de cliente, é baixíssimo, porque o nosso maior promotor é o nosso cliente. Tu queria um embaixador, né? Assim, nós chegamos em Israel, na Macedônia, nos Estados Unidos, na China, na Áustria, né, por indicações. Então, nesse momento, a operação tornou-se muito mais robusta, porque o Stefan foi CEO de uma companhia que cresceu muito, muito mais do que os negócios que eu tenho. E aí combinou-se aquela visão de negócio, de campo, de consultoria que eu trago comigo, com a engenharia de uma empresa que cresceu muito e que traz compliance, traz processo, traz previsibilidade e traz a estruturação de escala. Né? Então a Elevion hoje ela entrega tanto por quê? Porque ela tem processos que foram formatados em empresas muito maiores do que ela própria, certo? O nosso próprio consultor, quando nós formamos o mentorando e ele entra na nossa base, ou quando ele vem do mercado mesmo e nós o absorvemos, ele trabalha com uma metodologia que exige que ele tenha muito menos esforço, que o cliente tenha muito mais ganho e que nós possamos, obviamente, atender sem restrição de fronteiras e tudo mais, né? E é bom, e é fantástico como o trabalho de consultoria, ele é por isso que tão indicado, né, Rafa e Stefan? Porque ele dá resultado, cara. Ele dá resultado. Ele dá resultado. O consultor, e são pequenos ajustes que melhoram o faturamento, o ganho, o lucro. Eu sempre ouvi que o consultor que não se paga não é um bom consultor, né? Tem que ter ROI. Tem que ter ROI e tem que ter ROE. E se você não sabe a diferença de ROI e de ROE, contrate uma consultoria, né? Boa, então explica pra nós agora. Mais do que isso. Contrate uma consultoria. Return of investment eu conheço. Retorno sobre investimento e retorno sobre capital líquido investido. Os meus negócios têm consultores, colegas, concorrentes,
cuidando. Por quê? Porque se eu entro na minha própria casa, eu não percebo o rodapé que tá sujo. Entendeu? Esse é o ponto. É cultura. Uhum. Então eu preciso ter. E isso é tão verdadeiro que a minha esposa, que tem uma empresa, não tem nada a ver comigo, ela é franqueada da minha rede, eu sou franqueador, ela é franqueada. Ela foi no nosso escritório nos contratar, pagar para que nós fôssemos os consultores dela, porque ela falou: olha, eu tô há muitos anos com uma consultoria que é top, o Mas- Carlos mas, sim, Haldens, tu que é deu- consultor aqui, inclusive, do Carlos. Felipe. O Carlos é um profissional extraordinário, mas ele passou por uma coisa que nós também passamos, que é normal. Depois de muitos anos e o cliente quer mudar, porque ele quer um refrigério. Só que o cliente não fica sem consultoria. Ele só muda o viés. Consultoria tornou-se muito acessível. A IA, a digitalização das coisas fez com que o nosso custo hora se tornasse muito mais acessível, porque o modus operandi se tornou mais fácil de ser Ah, não, aplicado. cara, tu consegue, por exemplo, fazer uma análise do cliente com muito mais velocidade. Muito mais. Pega extrato, resumo, Muito a IA mais, faz muito uma mais, loucura, né? né? Mas o negócio de vocês, na tua fala e conhecendo um pouco né, por trás do, lá ele, né? Por trás do que vocês construíram. Tchê. Ah, não pode fazer, não pode falar tchê, né? Não sei, cara. Não, O Jeff vai Aqui ficar pode. bravo com nós. não, já. O Jeff fica bravo, tchê. O Jeff fica bravo. Por causa do Ele Gaúcho? Não. Ele é. Faz Ele é. parte. Bagual. Não dá pra falar Diz sério ele. nessa mesa, cara. Ele tem duas pontos aqui, porque, vamos lá, tu é também um escritório boutique de consultoria, mas que tem uma visão de escala. Então, tu quer atrair consultores também para aprender a tua metodologia, atender os teus clientes e atrair clientes para alimentar essa base de consultores. É os dois lados da moeda. E a gente busca também especialistas dentro das áreas para a gente poder potencializar mais as empresas que a gente vai estar atingindo. Então, por exemplo, eu vou pegar uma empresa têxtil, né? A gente tem um entendimento 360, mas tem algumas peculiaridades dentro daquela operação que é necessário ter uma pessoa com maior conhecimento, que Especialista. está na operação, às vezes, de uma empresa maior, que a gente Justo. consiga trazer para dentro da operação. Justo. Dentro da época que eu estava dentro de farmácias, tem Que, muitas diga de passagem, é desafiador pra caramba. bastante desafiador por conta da concorrência, por conta de números, né, Margem, indicadores, tudo que tem dentro da operação. Um consultor que não tem esse conhecimento, ele vai conseguir fazer a base, mas não entrar internamente. Então a gente tem esse objetivo, com essa visão que a gente tem de empreendedor, de empresa, de já ter passado por isso, a gente entende que em alguns momentos a gente precisa trazer um especialista dentro daquela operação, onde ele vai ajudar a potencializar os ganhos naquela determinada área. Uhum. E, consequentemente, a gente consegue dar um resultado maior e muito mais rápido para aquela operação. Que é um exemplo legal de Manda. como a nossa gestão interna permite que o cliente tenha um resultado extraordinário. Manda. Então, suponhamos que tu sejas uma empresa de porte pequeno ainda, vai, 200 mil reais de faturamento, 250, e você vai pagar 2.500 por mês de consultoria a cada 15 dias. Esse é um primeiro viés já, é por isso que a gente entrega tanto, porque deixou-se de ser funcional a consultoria semanal. Eu te encho de informações, quando tu tá começando a trabalhar em cima dela, eu tô aqui te trazendo mais informações. Você tem que ter tempo de validação. E nós temos que tomar muito cuidado com a obesidade de informações. Isso tem a ver com a vaidade do consultor, tá? Todo consultor, em algum momento, já quis ser o cara da planilha gigante. Hoje em dia, praticamente não usa-se mais planilha. Mas nós desenhamos uma rotina saudável. Digamos que a gente precifique em 0,1, ou melhor, em 1% do teu faturamento, para que o investimento seja saudável, para que não te sangre. Sim. Do contrário, eu sou o primeiro investimento a ser cortado. Com R$ 2.500 hoje, você consegue ter 2 consultores ou 3 de R$ 50 mil por mês. Um cara que, assim, eu tô sendo bastante transparente porque eu quero que as pessoas tangibilizem de fato a qualidade do profissional que a gente coloca lá na ponta. Então, tu tens uma demanda financeira que é uma demanda que tá te desafiando, tá tirando teu sono. Nós vamos colocar para você o fulano X, que é proprietário de contabilidade em Blumenau, inclusive, que tem bastante capilaridade. Você está com uma demanda de pessoas, comercial, de novos mercados, de planejamento estratégico. Quem vai atender, na grande maioria das vezes, sou eu. Processo de ponta a ponta, estruturação de processo de franchising e tudo mais, o Stefan. Tive um probleminha, não consigo falar nem com vocês, nem com os outros 2 que estão sendo integrados agora. Um, diretor jurídico de uma companhia têxtil enorme de Gaspar, o outro, diretor comercial de uma empresa de tecnologia, são os nossos consultores. Não consigo falar com nenhum de vocês, nós temos back-office, temos um analista 24/7 à disposição. Então nós criamos uma estrutura que permite que o pequeno e que o médio tenham um volume de suporte que eles não estão acostumados a ter.
Por quê? Porque eles têm aquele consultor autônomo que é top, que é ótimo, que é muito competente, mas que trabalha a moda antiga, que é o cara que abre o computador, que resolve aquelas demandas e que na semana está aqui novamente, que não muda o patamar da empresa, que não abre novos mercados, que não se desafia a questionar o modelo de negócio, sabe? Sim. Por que você ainda trabalha assim? Ah, tá Justo. dando lucro. Não interessa. Por que ainda é assim? A gente aqui mesmo, várias vezes, né, quando entrevista alguém e tal, rola, né? Ah, por que isso, por que aquilo? Até no último episódio teve uma espécie de mentoria também, né? Que a gente fez aí com o entrevistado dando A ideias. gente questiona, né? E a gente enxerga que o empresário, ele às vezes carece de se abrir para isso, né? E aí a pergunta que eu faço assim, tipo, primeiro assim, um case de vocês que vocês acham legal, que vocês daqui a pouco podem compartilhar, não necessariamente com o nome, mas se puder compartilhar o cliente também, se for algo que for aberto, fica à vontade, né? Para a gente dar algo palatável, algo concreto assim para nossa audiência, né? E também assim, o desafio que é de vender esse tipo de serviço para o pequeno e médio, se já melhorou a consciência do empresário para a consultoria, ou se ainda tem muita... Porque houve um período onde consultor, né, aqui, principalmente na nossa região, a gente teve um certo trauma de consultoria, quando vinha aqueles aventureiros de São Paulo, teve uma série de problemas aqui na década de 80, década de 90, e isso foi naturalmente criando uma cultura de rejeição a esse modelo, né, de assessoria, né? Se isso ainda existe ou se já está mais... a consciência do público, do cliente aí já está mais evoluída, etc. É difícil responder essa pergunta porque a Aventura e depois a Elevion, elas vieram na contramão, né? Elas vieram na contramão. Eu levei 10 anos para admitir que eu era consultor e empresário, porque antes eu era empresário e consultor. E de fato, eu sempre amei dar consultoria, mas eu tinha lá a Rede Animal Farma Blumenau, na época a PetLib, a Santi, a Curtume, tinha vários negócios, mas eu amava dar consultoria. Então, 2 dias da semana eu dava consultoria. E como eu só dava consultoria 2 dias da semana, é claro que minha agenda sempre estava cheia. Nem precisava ser um consultor de sucesso para isso, né? No momento em que eu assumi que a Aventura Soluções Empresariais precisava de mais um dono e que a gente disse isso para o mercado, a própria jornada empreendedora do Stefan nos validou muito e a minha também. Então, nós nunca passamos pelo desafio de, deixa eu falar primeiro quem eu sou. Puta, isso daqui vai parecer muito arrogante, mas não é a intenção. A gente nunca precisou dizer assim, nós somos o Rafa e o Stefan, que somos consultores e que queremos te atender. Porque o Stefan... O cliente vem pela indicação. cara, porque o Stefan, através da Estilo Farma, construiu a maior rede aqui da região. Então, se o cara é bom, o cara é muito melhor do que eu, inclusive. Só a consultoria para ele não é tão novo, não é tão antigo, no modal que a gente atualiza, mas que a gente trabalha, mas, cara, a trajetória empresarial dele é muito maior do que a minha. Sem dúvida. E os meus outros negócios... Por que tu concordou, cara? Brincadeira, desculpa. Faz um corte desse. Só pra ver o Rafa. E os meus negócios sempre foram locais. Nada, eu sou sem vergonha. E os meus negócios sempre foram locais. Então sempre houve aquele cliente vindo até a gente. Aí nós nos apoiamos em bases muito fortes. Nós buscamos relacionamento com vocês. A nossa marca foi oficialmente lançada no Empreenda Talks. Então, graças a Deus, e Ele é soberano e está acima de todas as coisas, Amém. absolutamente. Amém. Nós nunca tivemos dificuldade em fechar negócio. Agora vamos para os outros problemas que são normais. Churn. Sim, no momento de crescimento perdemos cliente porque percebemos que a nossa qualidade lá na ponta, quando não éramos nós executando, não estava legal. Problema real, todo mundo tem. Você olha para dentro, corrige e tudo mais. Agora, então nunca tivemos dificuldade em fechar negócio. Talvez daqui a pouco a gente comece a ter um pouco, porque nós estamos reforçando muito a estrutura e naturalmente, com muito mais braço para atender, talvez falte cliente, mas aí os consultores são os responsáveis por prospectar. Agora, sobre o nível de consciência, ele é cada vez maior. Inclusive, neste momento, se nós tivéssemos total e absoluta clareza sobre o onboarding dos consultores que estão entrando na operação, se nós conseguíssemos olhar para o futuro e perceber que daqui a um ano eles ainda estão conosco e que está sendo top de fato, porque nós estamos tirando diretores de empresa, gestores para trabalhar conosco. É um grande investimento de tempo, né? Se nós pudéssemos prever que daqui 12 meses eles ainda estariam conosco, nesse momento nós nos posicionaríamos de maneira orientada a mercado, ou seja, estratégia de venda, algo que a gente não faz.
A nossa venda ela é reprimida. O cliente vem a nós. Então nós não temos essa resposta. Se nós fôssemos ao mercado, o mercado ele nesse momento é aderente ou não à consultoria? Eu acho que sim, porque nós somos procurados Legal. o tempo todo. Tá vendo aí consultor que não vende, ó? Tá vendo a galera que... Tenha um sócio que funda uma Steph, rede de sucesso. Tem... É isso aí mesmo, né? É isso. Tem um case massa aí pra contar desses últimos 4 meses, assim, que vocês sentiram um engajamento legal do cliente, etc. Não precisa falar nomes, assim, né? Sim. Não, hoje eu atendo uma clínica, não vou abrir o ramo da clínica, mas a gente tem uma clínica, a gente está prestando consultoria há 3 meses, né? Ela bateu agora, mês de agosto, ela bateu o recorde de venda que ela tinha nos 3 anos de clínica que ela tem, ela bateu o recorde de venda. Então, em pequenas Eu mudanças... acredito muito nisso, cara. É um ajuste fino, um olhar de fora de quem tem uma experiência, que é o caso de um expert, de um É saber mentor. onde bater o martelo, né, cara? Não, e aí o Roy veio muito cedo. Ajustar. O Roy veio muito cedo, no terceiro mês. Entendeu? Então assim, eu acho que tem... A gente entrou, tanto eu e o Rafa, a gente tem um propósito muito de realmente querer trazer resultado para dentro da operação, né? Não simplesmente ir lá fazer a hora, tá dando, não tá dando, cara. Exato. É realmente trazer resultados. A gente entende Até porque que... vocês não precisam, né? Eu preciso, cara. que todo história mundo essa aí, não precisa. Mas assim, é uma operação que a gente, desde que eu começou, desde que eu Se tava você dentro tá vendo esse episódio, entenda que todos nós aqui nessa mesa somos amigos. É que Não, nós e é somos- água, né? somos- É água, real. É água. É que É. nós somos irmão aí, É nós. que a gente é É de amigo há muito brincadeira. tempo, é. Então, desde a operação que eu estava dentro da Estilo Farm, que a gente levou melhoria para dentro das farmácias, posicionamos ela dentro do mercado, começando por Blumenau e depois pegando toda a região. Depois que eu saí da Estilo Farm, fui prestar um serviço no Rio de Janeiro para uma outra rede com mais de 200 lojas. A gente conseguiu trazer um resultado muito bom. E a gente entende, Lá, lá tu fez isso também. lá eu fiz esse também, fiz a saída. Tá rico, né, O... Tá rico. Mas... Ainda não. Agora é o objetivo. Imagina a experiência desse ser humano, cara. O Faz- cara. Não, faz quando eu vi o acontecer. Stefan visitando farmácia na favela da Rocinha, irmão, eu disse: caramba, onde é que esse cara chegou? É gerar cara? resultado. É verdade. Então, esse é o objetivo que a gente tem, realmente é trazer resultado para o cliente, não Legal. ser... Pô, tem situações que eu já vivi, por exemplo, de consultor, que às vezes o cara tá lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos dentro da empresa. Cara, o cara não tá fazendo mais nenhuma inovação, o cara já virou um Tá fazendo a funcionário da mesma- empresa. Isso, Tá fazendo a mesma coisa e não traz inovação. Então, essa é um dos gatilhos que eu trouxe junto pro Rafa, pra gente trazer profissionais de diferentes áreas para atuar junto com a gente, para trazer aquele ponto que às vezes precisa. Eu tive uma experiência de um licenciado nosso na época da Estilo Farma, que foi um consultor do Sebrae, dentro Aham. da farmácia. O cara atuava no ramo têxtil e ele foi lá dar umas dicas de farmácia e disse para ela que ela tinha que parar de vender medicamento propagado porque dava pouca rentabilidade. Uma coisa, né? Entendeu? Então, Diferente do mercado. totalmente diferente daquilo que é a realidade de um mercado. E começou a dar problema naquela farmácia. A farmácia começou a cair o faturamento, e daí eu fui lá atender ela. Falei, Que merda é Dani, essa? Dani, o que tá acontecendo? Não, porque veio um consultor aqui, falou isso. Caraca. Falei, não. Fizemos as alterações, fizemos a reprecificação da loja, a loja em 2 meses já voltou. Então, esse cuidado que tem que ter quando tu vai dar uma virada dentro de uma empresa, tu tem que olhar com muitos... Porque, cara, eu já tive situação de um outro distribuidor de farmácia que chegou assim, ó, tá aqui a chave da minha empresa na tua mão. Cara, deu 6 meses, não deu 6 meses, a empresa fechou. Então, assim, essa responsabilidade a gente tá lidando não somente com o CNPJ. São muitas vidas que estão envolvidas naquilo ali. Com Claro. certeza. Né? Empresas grandes, empresas que, se ela der certo, quantas pessoas ela vai poder contratar mais e trazer e melhorar a vida de muitas pessoas, né? E se der errado, quantas pessoas pode deixar, né, de ter o ganha-pão ali por conta de um erro. Então, essa responsabilidade de um consultor é muito grande. A gente pontua isso muito dentro da empresa. Não pode simplesmente, pô, vamos mudar. Não. Vamos entender, vamos ver qual que é o impacto, o que pode gerar isso daqui, para realmente trazer um resultado operacional realmente para a empresa. Né? E não... Essa visão macro, né, de que o trabalho de vocês impacta na contratação e na vida de outras pessoas, isso é legal, né? Porque aí, tipo,
não querendo entrar em polêmica, né? Porque saca aquela coisa, tipo, quando... Não, sério. O João sempre não querendo entrar em polêmica. Quando a empresa cresce, as pessoas viram números e tal, tem esse lance nas grandes companhias, né? E, cara, é inevitável porque, de fato, chega um ponto que a operação ela tá tão grande que é isso mesmo, né? É parte do processo. Mas ter esse olhar humano de, cara, né? Através da consultoria, né? Olhando para o teu cliente, entendendo que ele tem funcionários, entendendo que cada funcionário tem uma família, buscando essa prosperidade. E a gente entra, talvez, nessa questão do propósito, né? Que transcende a questão dos negócios, né? E assim, vamos lá. Nós não atendemos, eu não lembro, pelo menos, de cabeça, nenhuma empresa de tecnologia, né? Acho que não. Só... Então talvez Sim. atendamos. Eu não lembro aqui, depois, né? No off você Quantos diz clientes qual. hoje, Rafa? Também não sei de cabeça. São É? muitos, graças a Deus, tá? No nosso Abre o sistema, aplicativo do sistema aí. no nosso sistema, essa informação, inclusive mérito todo do Stefan, a implantação. Inclusive uma cliente aqui de Blumenau que está trocando o sistema, ela está indo para o ClickUp, tá há 4 meses trocando CRM, ela olhou para nós mudamos tudo em 20 dias, tudo. Ela assim, cara, como é que pode? Eu falei, processo. Processo, é verdade, né, gente? Quando você antevê, mapia e executa, é diferente. Eu tô bancando o consultor de uma empresa familiar. Então. Mas assim, Da família? dentro, Cara, é uma loucura. dentro da tua linha de raciocínio, por que eu perguntei se nós atendíamos alguma empresa de tecnologia ou não? Porque na tecnologia há uma escala já mais madura, melhor entendida, há um roteiro claro para escalar. Em indústria, varejo, serviço ainda não, elas também são escaláveis, mas ainda... E outra coisa que a gente tem que parar de... um perfil de cliente que chega para nós é aquele cara que tem uma empresa legal, que dá lucro e que tá frustrado porque a empresa não é escalável. Gente, nem toda empresa tem que ser escalável, cara. Nem toda empresa precisa ser escalável. Isso é uma grande verdade. Exato, cara. Então, assim, a gente compra umas verdades absolutas que elas são muito bobas, muito bestas, sabe? Então, nós precisamos ser críticos nesse sentido. Tem empresa que é margem, que é... Exato. Tem empresa que é volume, tem empresa que é... Enfim, que trabalha na contramão do mercado. E para todos os casos, todos mesmo, tá? Inclusive munição para concorrente aí, ó. Nós trabalhamos o planejamento estratégico e tudo mais, mas o que determina o sucesso do nosso processo é o plano de ação, porque ele é mensal. Ele é mensal. Então, se nós apertarmos a mão um do outro, né, consultor e cliente, e entendermos que dentro desse mês nós temos essas 3 metas e batermos essas 3 metas vezes 12 meses, tu tem um puta resultado. O grande problema, de novo, é a vaidade do consultor, que na maioria das vezes é culpado pelo insucesso dos processos de consultoria. O cara que desenha um planejamento estratégico de 70 páginas e ninguém olha, nem ele próprio, porque ele não vai ler isso 2 vezes. Não dá tempo, né? Então, todo o nosso processo é alicerçado em pessoas. Depois do diagnóstico inicial, depois da análise das 3 verticais que a gente considera as mais importantes, que é a prevenção de risco jurídico, financeiro e pessoas, tudo acontece em paralelo com pessoas. O tempo todo, nos processos mais meus, não é ainda um processo de todo o escritório, mas nos meus atendimentos, o tempo todo, ou eu estou fazendo one-on-one, ou feedback, ou pesquisa de clima, ou análise 360, ou skip level. O tempo inteiro. Terminei a última, volta para a primeira. Porque enquanto eu estou apertando a corda aqui para a galera entregar meta, para o CFO projetar orçamento base 0 mais 10%, para o comercial bater meta, eu também estou olhando para as pessoas e dizendo, cara, a gente está cobrando muito, mas a gente está entregando bastante também. Olha o teu programa de desenvolvimento individual, olha as tuas próprias metas, o teu salário, onde você quer estar. Em detrimento disso, qual foi o último investimento que você fez em você? Né? Então, assim, pessoas, dentro de tudo que a gente entende, conhece como negócio, são o maior ativo de uma empresa, porque... Eu ia te perguntar, Rafa, desculpa te cortar, eu ia te perguntar qual era o motivo das empresas chamarem vocês, né? Que às vezes é financeiro, não tô lucrando, mas eu acho que tu trouxe uma questão aqui que, cara, é gente, né? Gente. É gente pelo seguinte, às vezes o cliente nem tem essa noção. Né? Eu posso é saber lidar com gente também, né? Não, total. No fundo é isso. Porque assim, vamos lá, várias verdades que eu tento desconstruir, tá? Porque geração Z não presta. Cara, eu lembro quem eu era com 20 anos. Já faz 20. Eu era, assim, mas muito pior do que a galera que tá no mercado hoje. Eu não era mal intencionado, nunca fui. Mas assim, eu vou falar que eu tinha a dedicação que eu tenho hoje? Que eu tinha a resiliência, a inteligência emocional, a capacidade de resolver problema? É claro que não. Às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não contar aquela história do pai. Para ir pra escola eu ia na neve, descalço, 45 km a pé. Atravessava um rio e matava um tigre. Né? A gente escuta essas histórias. Então, assim, não era...
a grande real, quando eu olho para trás e contratipo com a geração que tá aí, exceto algumas exceções, e sempre existem, é que eles são melhores do que eu era. Eu não vou dizer que eram melhores do que a minha geração é, mas eles são melhores, perdão, do que eu era. Existe uma preguiça muito grande por parte do empresário em aceitar isso. E eu sempre checo, eu sempre truco o empresário da seguinte forma. Em 2035, então daqui 9 anos, tudo que se entende como geração Z será 60% da capacidade total de trabalho. Então, assim, eu continuo dizendo que eles não prestam, etc., ou reconheço que o meu processo seletivo é ruim, que a minha empresa não tem cultura e me adapto a isso, porque senão eu não vou ter mão de obra daqui 9 anos. Não vou ter. Eu não estou dizendo que eles estão sempre certos, é claro que a gente tem que ter um pouco de resiliência, mas a empresa ela tem um intuito social, que é formar homens e mulheres profissionalmente. Você tem esse papel, cara, e se você não está disposto a isso, você não é um empresário. Ou melhor, Mas- você só é para sua própria conveniência. Deixa eu botar fogo no parquinho aqui. Brincadeiras à parte. Então. Eu concordo com essa visão, acho que tu tá coberto de razão, né? Um empresário que reclama da mão de obra, às vezes acontece, depende do setor e tal, o cara tem a razão, o direito de reclamar, mas o cara que reclama muitas vezes pode ser o próprio culpado por não ter processos claros, por não ter um onboarding claro de funcionários, colaboradores, por não ter um programa de treinamento e por aí vai, como tu mesmo já colocou, né? Agora, uma coisa que eu tenho percebido, cara, e aí isso é um tema polêmico e tal, já tá na nossa rotina tocar nesse assunto, e eu queria ver a opinião de vocês com relação às empresas que vocês estão lidando, é com relação à inteligência artificial e a substituição dessa mão de obra mais repetitiva por esse tipo de ferramenta, assim. Vocês enxergam isso num curto espaço de tempo? Sim. E aí, sabe aquele cara que diz assim, principalmente no Instagram, em posts do Thales Gomes? Aham. O cara vai lá e fala assim, eu ganho mínimo, o cara tem 18 anos, né? Eu ganho o mínimo, então eu me esforço o mínimo. Top. É o teu direito. Esse cara vai ser substituído muito facilmente. Muito facilmente. E quando ele perceber, talvez ele esteja aí assim, talvez ele tenha duas escolhas somente. A primeira é resolver os problemas por conta própria, empreendendo. A segunda é realmente usando muito mais gasolina porque ele precisa recuperar o tempo perdido. Agora, a pessoa que hoje, aqui na tua operação, e aí eu vou voltar a uma casa, tá? Por que o segredo são as pessoas? O Felipe cresceu porque ele e a Suelen são ótimos administradores, eu não tenho dúvida. Mas por que o Felipe contrata, retém e performa enquanto, sei lá, determinado concorrente dele sequer consegue contratar? O mérito é só do Felipe e da Suelen? Não é. É a cultura que o Felipe e a Suelen construíram e que se torna aderente para a construção de carreira aqui dentro. As nossas operações dependem das pessoas. Voltando para a tua pergunta, se eu sou tecnicamente bom no que eu faço e eu sei interagir com os meus pares, eu vou virar um excelente administrador dessa IA, dessa automação, porque pessoas sempre resolverão problemas através de sensibilidade. E o dinheiro está no problema, né? Lembra da palestra do Empreenda Talks? Onde foi dito, a IA, ela não sabe dizer não. Então, quando ela não conhece a resposta, ela vai para os parâmetros simétricos, aquilo que mais se aproxima. Mas isso não é uma maneira eficiente de resolver um problema. Muitas vezes você tem que chamar a pessoa do lado e conversar. Então, para os meus filhos, e eu acho que todo mundo que tem filho, nós temos que incentivá-los a serem curiosos, questionadores e criativos, né? Porque são qualidades que vão faltar no mercado de trabalho, fatalmente. A gente usa muita IA, né, Stefan? No dia a dia. Muita IA. E vocês já têm cases de clientes que substituíram, que implementaram IA? Não, ainda não. Adoraria dizer que sim, seria mais bonito aqui pro podcast, né? Mas não deu tempo ainda, cara. É uma coisa muito nova, né? Cara, eu vou dizer que no Empreenda a gente não teve que contratar um jornalista ainda por causa da inteligência artificial. Sim. Os jornalistas que me os perdoem, cortes, mas é a verdade. Mas ó, vamos lá. Os cortes também. A Ventura tinha uma secretária incrível, e ela saiu porque ela quis, do contrário, ela ainda estaria conosco, que era uma secretária executiva que começou comigo ganhando R$ 2.500 e quando saiu ganhava 14. Tá? Por quê? Porque ela era extraordinária. Quando ela saiu, ela teve um neném, não quis voltar. Quando ela saiu, eu precisei me virar, porque até os 45 do segundo tempo eu quis crer que ela voltaria. E eu descobri que eu conseguiria, através de dados meus, e esse é o ponto, dados nossos. Os dados quantitativos são nossos. Estou numa reunião com vocês aqui, colocando palavras-chave para redigir uma ata.
Ah, eu preciso comparar 2 contratos e encontrar incongruência. Ah, eu preciso criar uma rota para 30 consultores e o meu ticket de alimentação é X, de hospedagem é Y. Com prompts que você cadastra uma única vez, desde que bem desenhado, você faz tudo isso. Quando ela quis voltar, depois de muito tempo, eu falei, caramba, eu adoraria te ter, mas não faz mais sentido para a operação. Então, nós temos muitos clientes que desenvolveram autonomia frente a dificuldades. A IA, ela tá muito mais ligada no nosso dia a dia à produtividade. Eu acho que da grande maioria das pessoas. Agora, Sim. um business case em que o cliente mudou o modelo de negócio em detrimento disso, nós ainda não temos. Agora, de vez em quando sobra aquela meia hora que a gente tem uma ideia meio ruim e diz, cara, isso com isso ia longe. E isso a gente pensa o tempo todo. Existem muitas oportunidades. Eu acho que nós estamos vivendo hoje uma revolução maior do que o carro, do que a internet, sem sombra de dúvidas. Eu acho que nunca foi tão fácil ganhar dinheiro. Nunca foi tão fácil. Na minha visão, acho que a IA, ela tá revolucionando bastante a maneira de pensar, de agir das pessoas, né? Mas a gente não, ela não vai substituir a operação, não vai substituir processos, às vezes, que a gente tem internamente dentro da nossa empresa. Mas ela é necessária, né? E eu acho que toda empresa, e a gente vem implementando isso, até conversando com profissionais para melhorar o processo dentro da empresa, né? Hoje eu tenho muitas empresas hoje que está muito no operacional. A gente quer tirar um pouco mais isso do operacional para ela poder escalar mais, para ela poder rentabilizar mais a operação dela, reduzir custos e poder atingir mais rapidamente o mercado por custos altos que ela tem hoje na operação. Então isso, tanto eu quanto o Rafa, a gente vem trabalhando muito isso dentro de vários clientes que a gente tem. Eles entender aonde a empresa deles pode entrar com a IA. Entender, né? Eu acho que o evento gerado pelo Empreenda, trazendo o Rafael Milagre, deu uma visão muito legal. E a gente levou vários clientes nossos para o evento, onde eles abriram um pouquinho mais. Entenderam o que é possível, né? Entenderam o que é possível. Né? Onde a minha empresa pode estar, onde que ela pode chegar. Então isso acende algumas luzinhas, né, na cabeça da pessoa. Pô, posso fazer isso aqui, dá para fazer isso aqui. Né? Vamos agradecer os patrocinadores rapidão? Bora Filipão? lá. Pode ser, Bora lá, galera? Arte pela Comunicação Visual, nossa patrocinadora Master. Tudo que você precisar para deixar o seu negócio mais vistoso, mais bonito, mais presente, né? Você encontra aqui na Arte Pro, trabalhando também com expositores, wobblers, a parte de identificação aí para o varejo, né? Você que é varejista, você que é indústria, que tem seu parceiro varejista, fica à vontade. A Arte Pro aqui na BR-470, pronta para lhe atender. Boa, João. Sicredi. A Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São aí mais de 9 milhões de associados, quase 13 mil agências, se não mais. Acho que já deve estar... Tá chegando, né? Tá chegando. Agora sua conta no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Obrigado, Sicredi. Tamo junto, né, João? Fernando Tamo junto. Construções. A Sicredi, cara, se não fosse a Sicredi, né? Se não for a Sicredi, não sei não. Fernando Construções, nosso parceiro de grande tempo já, um amigão, membro do clube. Mais de 330 projetos entregues, né? A forma mais barata de ter o seu imóvel é construindo ele. E a Fernando Construções é especialista em casas de alto padrão. Obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. Você pode terceirizar com quem é de confiança. E do terreno, a chave na mão, a melhor solução é a Fernando Construções, atuando aqui em todo o Vale Europeu. Boa, João. Bonsone, espaços que conectam no mercado há 35 anos. 35 anos. Com lojas em Blumenau e Rio Completados do Sul. esse mês, hein? Setembro. É isso, a gente até comentou, né? No outro eu falei, cara, 34, mas já faz tempo que eu falo 34. Vamos olhar setembro. Fez 35, fez agora. Eles são focados aí, então, João, em proporcionar conforto e ergonomia para seus clientes. Cadeiras, mesas para escritório, enfim, móveis modulares. E então, muito escritório novo aí, muito mais. Vai lá, Tamo faz junto. a visita na Ponsone, que com certeza você vai ser bem atendido e com certeza vai encontrar aquilo que você precisa aí no seu escritório, na sua empresa, beleza? A Scala Imersão de Negócios é a oportunidade de você se conectar ao nosso ecossistema, né? A gente trabalha aí durante 2 dias, uma imersão com vários especialistas para realmente gerar intencionalidade, fazer com que você empreenda com mais qualidade.
Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos produtos, entre em contato aí com o nosso time através das redes sociais. Boa, João, os patrocinadores não, os apoiadores. Isso aí, Jovem Pan Blumenau 88.7, Conecte Assessoria Imobiliária e Restaurante Dona Ana são os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E hoje a gente está com o Rafa Ventura e o Stefan Passel, deles que são da Elevion Consultoria, né, nessa jornada aí há alguns meses, mas com anos já de experiência, né, nesse mundo empresarial e também de consultoria. Estou muito feliz, viu, galera, de recebê-los aqui. Acho que falo em nome do Empreender C, do Felipe, de todo o nosso time, né? É uma alegria para nós ter essa parceria com vocês. Vocês são nossos patrocinadores, são nossos amigos, né? Eles são pessoas que compactuam e comungam dos mesmos valores que a gente. E a gente fica muito contente, né, de fazer esse registro nessa nova jornada de vocês, né? Cada um tendo passado aqui de maneiras individual, se conhecendo através do nosso ecossistema e consolidando essa nova marca, né? Então, Felipe, manda braba aí, não custa a gente relembrar, né? Traz aí pra gente um feedback aí de vocês, da visão do Empreenda, é importante pra gente. Podcast e tal. Rafa, sobre isso, a gente sentar aqui e conversar com tantos empresários há tanto tempo, né? Eu queria que as pessoas entenderem isso como algo, entendessem isso como algo muito, mas muito legítimo, tá? Porque quando a gente tá aqui, embora a brincadeira e tal, a gente sempre doura a pílula um pouco, né? É natural, acho que a gente faz isso na vida. Mas pro que a gente está construindo, eu diria, para a ativação da nossa marca no Vale do Itajaí, que é bastante coisa, se você for analisar, o Empreenda ele foi determinante. Determinante é diferente Top de importante. demais. Né? Importante é uma variável menos significativa. Ele foi determinante porque, em determinado momento, na minha participação anterior, eu verbalizei isso, inclusive eu falei, caramba, eu tenho mais clientes fora do Brasil do que em Blumenau, olha que louco. Pode ser legal e tal, mas me frustrava, porque, poxa, né? Você quer atender aqui, você quer deixar um legado aqui. E depois do estreitamento na ocasião entre a Aventura e o Empreenda, isso mudou e mudou drasticamente, né? Hoje nós temos muitos clientes em Blumenau e vocês foram fundamentais para isso, sabe? E é por isso que a gente gosta tanto, né, de estar com vocês, é por isso que nós escolhemos um evento do calendário do Empreenda para o lançamento da nossa marca, que até que ela seja vendida, sempre será o maior momento da sua própria trajetória. Próxima pergunta, pô. Corta. Então, e os próprios podcasts, o Clube de Negócios, eles estão estreitamente ligados ao nosso ICP, né? Então, é bem legal. E é legal também que seja algo feito por quem tem negócio. Com todo respeito ao jornalista, todo respeito mesmo, até porque eu já participei de podcast com um jornalista que não era empresário, foi legal. Tá? É muito diferente quando você responde perguntas feitas por quem corre o risco de empreender. É muito diferente. Por quem tem funcionário, por quem passou por pandemia, por quem... É diferente, né? É muito diferente participar de um podcast que fica dentro de um negócio, porque isso passa uma mensagem muito poderosa. Enquanto você está aqui, aquilo que você construiu está funcionando ali fora, né? Então, para nós, sempre foi um grande prazer. Bacana. E eu acho que a gente precisa trabalhar o suficiente para que eu tenha um blazer igual ao teu, um relógio igual ao teu e um carro igual ao teu. Então está. O Empreender C, eu acho que é um movimento que faltava na nossa região. Eu acho que desde quando começou, que eu participei, né, do primeiro podcast, comecei a entrar dentro do movimento, ele, inicialmente, quem entra parece assim, pô, tô entrando aqui, é mais um negócio que eu tô participando. Mas conforme tu vai ganhando maturidade, tu vai se envolvendo, vai conhecendo as pessoas, isso vai te trazendo um resultado muito bom. Bacana. A gente conversando com todos, assim, que participaram, né, e participam dentro do Empreender C, todos eles estão colhendo frutos. Nossa. Lá do início que começaram dentro do movimento. E aquele negócio, não é da noite pro dia que tu vai conseguir que a semente vire um fruto, né? Isso aí. Então tem um tempo de maturação, tem um tempo que precisa evoluir para a coisa acontecer. E eu acho que esse resultado está vindo. Aqui é um resultado nosso, outros empresários que estão dentro, a gente conversando com eles, muitos também são clientes nossos. Top. A gente vê tudo isso acontecendo e uma evolução muito legal de todo mundo que está participando. Legal. Rapaz, cara, o Stefan, ele é muito educado, né, cara? Eu preciso melhorar. É bom essa régua alta, né, cara? A gente vai sempre melhorando. Cara, obrigado, né? Parabéns para vocês. De verdade, a gente fica muito feliz de fazer esse registro, não é
Da boca para fora, é real. De fazer parte. Pra também, gente né? finalizar, onde é que vocês vão estar daqui 5 anos? Daqui a 5 anos Só eu vou pra gravar daqui de novo. 5 anos a gente ver o episódio. Pretendo estar em Serra de Rapolano tomando um vinho. Que bem, Tomando um vinho assim, ó. Nem Isso precisa é ser Itália, top. eu nem sei onde é que é, Isso mas na tu vê o meu Toscana. nível, tá? Toscana, O meu nível. Pô, eu perdi uma puta oportunidade de fazer igual aquele cara que foi uma vez para os Estados Unidos e finge que esqueceu a palavra em português, sabe? Ah, como é que se diz em português? Serra de Rapolano na Toscana, cara. Do lado de Montaltino, onde fazem o Brunello de Montaltino. Um baita vinho. Top. É, Não, mas não, foi- em 5 anos, assim, nós temos um acordo de sócios e esse, de fato, a gente não pode revelar aqui, mas a gente prevê um protagonismo total e absoluto para a Elevion e ela vai ser só uma das empresas do grupo. Eu e o Stefan, a gente fez um pacto meio que de irmão, assim, então em tudo que nós formos entrar, a gente entra junto, porque eu acho que relações de verdade se constroem assim, tem um alarme tocando, que é o Whey. Ó, tô tentando ser um cara melhor, hein? Whey. Tamo Preciso junto. tomar Whey. É isso? Nós temos intenção de franquear o negócio. Nós dois somos apaixonados por franquia. E seria incrível, de verdade, fazer com que consultores que ainda investem na mesma fórmula consigam desfrutar um pouquinho do que a gente desfruta nas nossas vidas, né? Legal. Todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que oportunizar para sua família uma boa escola para o filho, um dinheirinho ali sobrando, um passeio, uma casa em um ambiente seguro, e esse é o nosso maior compromisso. O Stefan falou agora há pouco aqui que nós somos muito comprometidos com a qualidade, e somos de fato. Top. Falando em 30 segundos da rede Animal Pharma, por exemplo, por que ela não cresce muito mais do que cresce nesse momento? Porque nós somos muito conservadores em relação ao perfil do franqueado. O franqueado tem que entrar e tem que ganhar dinheiro, tem que ser bom para ele. Não pode ser bom para mim. Eu não quero 1000 farmácias, das quais 10% dão lucro. Eu quero que todas deem. Aham. Então, esse é o nosso objetivo com a Elega. Top. E tu, Steph, daqui 5 anos, É aquilo que o Rafael falou, já disse tudo. A gente tu quer estar na Itália também? vamos estar lá tomando vinho, comemorando mais uma das empresas que a gente vai ter aberta. Amém. Amém. Galera, parabéns. Tamo junto. Fiquem Obrigado. com Deus. Deus abençoe Vocês são os aí. queridão, cara. Tamo junto Pô, sempre. e você né? é muito bonito, cara. Não é a última vez que vocês estarão aqui. Com certeza. Amém. Com certeza. Fechou? Tá com a gente até agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem com a gente, né, cara? Com certeza muita história boa aqui no nosso canal e, claro, nesse episódio também. Compartilhe com seus amigos, né? No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Isso é mais Tamo Empreendec junto, galera. para vocês. Valeu. Valeu. Aí.